Bom, pessoal, então retomando a análise dos direitos políticos, nós vamos agora analisar o direito de voto, mas vamos examinar ainda a própria ideia de conexão do princípio democrático com o pluralismo político e o pluripartidarismo. Então, no modelo adotado no Brasil, não se tem apenas um partido político, como você tem, por exemplo, na China, na Coreia do Norte. Não se tem apenas dois partidos, bipartidarismo, como ocorre nos Estados Unidos, embora na prática nos Estados Unidos, se tenha mais do que dois partidos. Nos Estados Unidos se permite até mesmo candidaturas avulso, candidaturas chamadas de independentes, sem vinculação a partido político. Na prática, claro, nos Estados Unidos, se tem dois partidos fortes que efetivamente disputam as eleições. Mas, como dito, lá nos Estados Unidos, diferentemente do Brasil, você permite até mesmo candidaturas avulso, os chamados candidatos independentes. No Brasil, não há candidatura sem que o candidato esteja vinculado a um partido político. Então, a filiação partidária ela é condição de elegibilidade, como nós aqui ainda vamos destacar. Então, o pluripartidarismo ele é uma decorrência do próprio pluralismo político, que é princípio fundamental do Estado brasileiro, previsto no inciso 5 do artigo 1º da Constituição. Vamos até lá. Artigo 1º da Constituição, inciso 5. Olha o que diz lá. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios, Distrito Federal. Aqui lembrando, o artigo 1º, ele omite a União, tá? Mas a União também integra a República Federativa do Brasil, com previsão, inclusive, lá no artigo 18 da Constituição. Vamos rapidamente ao artigo 18? Então, artigo 18 da Constituição. Artigo 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, olha agora, com o maiúsculo, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Então, retomando lá no artigo 1º, o artigo 1º ele omite a União. Tá? É importante sempre deixar aqui esse destaque. Mas retomando. Distrito Federal constitui-se um Estado democrático de direito e tem como fundamentos. E aí você tem os princípios fundamentais. Vamos ao inciso 5. Inciso 5, o pluralismo político. E o pluripartidarismo? Faça aí uma remissão no inciso 5 do artigo 1º ao artigo 17 da Constituição. Lá no inciso 5 do artigo 1º, faça uma remissão ao artigo 17 da Constituição. Lá você tem a previsão do pluripartidarismo. Então, no inciso 5, pluralismo político. Já no inciso 17, pluripartidarismo. Veja lá. É livre, 17, é livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana, observados os seguintes preceitos. E aí aqui nós temos os preceitos necessários para essa criação, para a existência de partidos políticos. Um detalhe aqui já se faz importante. Foi muito noticiado, que um desses influencers, youtuber, defendeu que deveria existir no Brasil partido nazista. Defendeu que deveria existir partido nazista. O bom, eu digo, quando a gente fala sem conhecimento. Isso é ótimo, porque aí você fala o que você quer, sem conhecimento, e nada restringe o que você ali quer falar, nem mesmo a sua consciência. Não conheço, não sei, saio falando. Tá? Mas veja que a Constituição não permitiria. Olha só, novamente, o artigo 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardado a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana. Os direitos fundamentais da pessoa humana. Então veja que um partido nazista, pelos próprios ideais ali defendidos, não se coadunam com os direitos fundamentais da pessoa humana. E é exatamente por isso que seria inviável no regime, no modelo constitucional, político adotado no Brasil, um partido
nazista, como destacado. Mas isso não é propriamente o objeto da nossa aula. O que eu quero aqui destacar é o pluripartidarismo, que vem previsto de forma expressa no artigo 17 da Constituição. Então, veja como dito, princípio democrático, sistema partidário, pluripartidarismo, pluralismo partidário, fundamento constitucional específico do pluripartidarismo, artigo 17, como já destacado, e do pluralismo político, artigo 1º, inciso 5. E lá no artigo 17, parágrafo 2º, nós temos a personalidade jurídica dos partidos políticos. Veja lá. Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. Então, tem personalidade jurídica de direito civil, de direito privado. Mas o princípio democrático ele também tem íntima conexão com o sistema eleitoral. Muita gente não se dá conta disso. Eu vejo muita gente, por exemplo, criticando, né, quando ele diz: ah, mas aquele parlamentar, aquele deputado, aquele vereador foi eleito com um número muito pequeno de votos e outro com um número muito maior de votos não foi eleito. O parlamentar X foi eleito com 6.000, 7.000 votos. E outro parlamentar com 40.000, 50.000, 100.000 votos não conseguiu se eleger. Isso não é uma violação ao próprio princípio democrático de vontade da maioria? Não, não é. Isso é uma má compreensão do princípio democrático. Porque o princípio democrático, como nós temos visto, já dito ao longo das aulas trazidas para vocês, ele não preza apenas pela vontade da maioria, mas também pela possibilidade da minoria se fazer representar, da minoria se fazer ouvir. E é exatamente por isso que nós adotamos dois sistemas eleitorais, o sistema majoritário e o sistema proporcional. Então, a ideia do sistema proporcional é garantir voz às minorias. Por isso, proporcional. Nós vamos ver o funcionamento, tá? Mas a ideia é essa. Pois no sistema majoritário, único e exclusivamente, as minorias não seriam ouvidas. Se o sistema é majoritário, só serão eleitos aqueles que obtiverem maioria de votos. Logo, minorias nunca se farão representadas. Então, o sistema proporcional, repito, ele tem uma função importantíssima no Estado democrático de direito, não apenas para ouvir, para garantir a manifestação da maioria, mas mais para proteger, para permitir que as minorias tenham voz, que as minorias possam se manifestar. Então, essa é a ideia do sistema proporcional. Balancear vontade majoritária com a voz das minorias. A voz daqueles mais diversos grupos que ainda não alcançaram a maioria da população, mas têm voz, devem ser ouvidos. Não significa, por exemplo, que uma lei, um projeto de lei, melhor dizendo, apresentado por uma minoria parlamentar, ele será necessariamente aprovado se não obtiver o quórum constitucional exigido. Mas que aquela minoria vai ser ouvida. Que aquela minoria vai ter representação, por exemplo, no parlamento. Mais especificamente na Câmara dos Deputados. Nós ainda vamos destacar isso. Então, a função aqui, isso que é importante que você entenda, do sistema proporcional, é garantir voz às minorias. Aqueles grupos minoritários, para que eles se façam ouvir, para que eles não sejam calados, esmagados pelas maiorias, como muitos pensam e até defendem. Aí você tem um balanceamento mais adequado entre vontade majoritária e direitos da minoria, como nós temos destacado ao longo das nossas aulas. Assim, nós podemos falar que o princípio democrático entendido não apenas como vontade majoritária,
Ele está ligado com o modelo eleitoral adotado no Brasil, que é um modelo, nós podemos dizer um modelo misto. Sistema majoritário e sistema proporcional. O sistema majoritário ele é utilizado para cargos no poder executivo. Então, poder executivo, sistema majoritário. Poder legislativo, regra, sistema proporcional. Então, Câmara de Vereadores, sistema proporcional. Assembleia Legislativa, sistema proporcional. Câmara Legislativa, sistema proporcional. Câmara de Deputados, sistema proporcional. Mas nós temos uma exceção no Legislativo, onde se adota o sistema majoritário, tendo em conta a própria representação exercida por essa Casa Legislativa que eu vou aqui destacar. Então, como falado, repito, sistema majoritário aplica-se ao poder executivo. Então, prefeito, governador, presidente da República, sistema majoritário. Já o sistema proporcional, ele se aplica em regra para o poder legislativo, Câmara de Vereadores, Assembleias Legislativas, deputados estaduais, Câmara Legislativa, deputados distritais, Câmara de Deputados, deputados federais, sistema proporcional. E a exceção no Poder Legislativo é o Senado. No Senado, adota-se o sistema majoritário. Mas por uma razão aqui importante, para que você faça, para que você conheça de forma adequada o sistema. E por que o sistema majoritário no Senado? Porque o Senado ele não tem função propriamente de representação popular. O Senado tem função de representação federativa, de representar os estados da federação e o Distrito Federal. Vamos ver os artigos 45 e 46 da Constituição. Veja lá o artigo 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, de maioria e das minorias. Eleitos, grife, pelo sistema proporcional, em cada estado, em cada território e no Distrito Federal. Agora, 46. O Senado Federal compõe-se de representantes dos estados e do Distrito Federal. Representação federativa. Já na Câmara, representação popular. Retomando ao 46. Então, o Senado Federal compõe-se de representantes dos estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário. Então, voltando, sistema majoritário aplica-se ao executivo, sistema proporcional aplica-se ao legislador, com uma exceção. Para as eleições, para o Senado Federal, onde o sistema eleitoral adotado é o sistema majoritário, tendo em conta a função constitucional conferida ao Senado, que não tem função de representar o povo, de representação popular, de representação democrática, mas sim função de representação federativa, representando os interesses dos estados e do Distrito Federal. Nós vamos agora examinar o direito de votar e o direito de ser votado. O direito de votar, ele demanda algumas condições estabelecidas na Constituição. Então, o direito de votar. Bom, primeiramente, para que você possa votar, você tem que ser alistável. Repito, para que você possa votar, você tem que ser alistável. A Constituição traz hipóteses de inalistabilidade. Ou seja, aqueles que não podem alistar-se como eleitores. E onde é que nós temos isso? Artigo 14, parágrafo 2º, olha lá. Não podem alistar-se como eleitores. Então, veja, não podem votar. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros, porque os estrangeiros, regra, não esqueçam disso, hein? Tá? Não são cidadãos, não exercem direitos políticos. Regra. Nós lembramos aqui de exceção, hein? Qual é a exceção? O quase nacional. Então, voltando ao parágrafo 2º, lá do artigo 14. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e durante o período de serviço militar obrigatório, os conscritos, aqueles que estão submetidos ao serviço militar obrigatório.
Faça uma remissão para você não esquecer, estrangeiros, faça uma remissão ao parágrafo 1º do artigo 12 da Constituição, para o quase nacional, que é a exceção que nós já vimos. Assim, a alistabilidade ela é condição para que o indivíduo possa votar. É denominada cidadania ativa ou capacidade eleitoral ativa. Por que ativa? Né? Você não está recebendo o voto, que é uma condição passiva de receber. Você está votando, dando o seu voto. Ativa, uma ação de votar, não uma condição passiva de receber o voto. Alistabilidade, também denominada cidadania ativa ou capacidade eleitoral ativa, é reconhecida como aptidão para aquisição e exercício do direito de votar ou ius sufrágio, em decorrência de procedimento administrativo de qualificação e inscrição dos eleitores com atribuição do título eleitoral. A Constituição, no artigo 14, parágrafo 1º, incisos 1 e 2, ela define as hipóteses em que o voto é obrigatório, você votar, não votar no determinado candidato, tá? Você votar. Você pode anular seu voto, você pode votar em branco, votar no candidato A, votar no candidato B, mas algumas situações tem essa obrigatoriedade de votar. Em outras situações, nós vamos ver, o voto é facultativo. Mas eu já deixo aqui um destaque muito importante para vocês, que muita gente acaba errando, se esquecendo em prova. O voto obrigatório ou facultativo ele não é cláusula pétrea. Então é possível uma emenda constitucional que torne todos os votos facultativos ou todos os votos obrigatórios. No artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, inciso 2, olha o que diz lá. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir, inciso 2, o voto direto, o voto secreto, o voto universal e o voto periódico. Mas emenda constitucional pode abolir o voto facultativo? Sim. Emenda constitucional pode abolir o voto obrigatório? Sim. Pode fazer alterações contra a obrigatoriedade e a facultatividade? Sim, pode. Pois o voto obrigatório e o voto facultativo, como dito, não são cláusulas pétreas. Retornando ao artigo 14, parágrafo 1º. Parágrafo 1º do 14. O alistamento eleitoral e o voto são, inciso 1, obrigatórios para os maiores de 18 anos. Então, maior de 18 anos, obrigatório. Mas até que idade ele é obrigatório? Vamos ver agora. Inciso 2. E facultativos para os analfabetos. Então, anote agora a observação. Com muito cuidado e atenção. O analfabeto ele é alistável. Ele vota, mas ele não é elegível. Nós vamos ver o direito de ser votado, mas aqui eu já deixo o destaque. Então, analfabeto, ele é alistável, embora inelegível. Ele pode votar, mas ele não pode ser votado. Tem capacidade eleitoral ativa, cidadania ativa, mas não tem capacidade eleitoral passiva, não tem cidadania passiva. Retomando lá no inciso 2. O alistamento eleitoral e o voto são, inciso 2, facultativos para os analfabetos. B, os maiores de 70 anos. Então, o voto é obrigatório para os maiores de 18 e menores de 70. Acima de 70, ele passa a ser facultativo. E a linha C, os maiores de 16 e menores de 18. Então, o voto é facultativo para os maiores de 16, menores de 18, facultativo, e para os maiores de 70 anos. Obrigatório entre 18 e 70 anos. E também facultativo para os analfabetos. Assim como destacado, o alistamento é obrigatório. O alistamento obrigatório é referente aos maiores de 18 anos de idade, no prazo de 1 ano da obtenção da nacionalidade brasileira ou maioridade eleitoral, à luz do artigo 14, parágrafo 1º, inciso 1 da Constituição Federal, assim como dos artigos 4º
e 8º caput do Código Eleitoral. O alistamento facultativo, ele é relativo aos maiores de 16 e menores de 18 anos, maiores de 70 anos de idade e analfabetos, destituídos de capacidade de ler e escrever, que não se comunicam por meio de linguagem escrita. A teor do artigo 14, parágrafo 1º, inciso 2, da Constituição Federal, bem como do artigo 6º, inciso 1, a linha B, do Código Eleitoral. O alistamento proibido, então alistamento proibido, são inalistáveis, é respeitante aos menores de 16 anos de idade, conscritos durante o período de serviço militar obrigatório, em tempo de paz, estrangeiros, com a exceção já dita, com a exceção já falada, fora os portugueses equiparados aos brasileiros pelo regime de igualdade, e privados, definitivo e temporariamente, de direitos políticos, à vista dos artigos 14, parágrafo 2º, e 15, hipóteses de perda ou suspensão dos direitos políticos, que nós vamos ver e colocar para vocês. Assim, retomando. O alistamento proibido é respeitante aos menores de 16 anos, são inalistáveis, conscritos durante o serviço militar obrigatório, inalistáveis, estrangeiros, inalistáveis, com a exceção dos portugueses equiparados, respeitados os requisitos já destacados, privados, definitivo ou temporariamente, dos direitos políticos, ou seja, aqueles que perderam ou tiveram suspensos os direitos políticos, são inalistáveis, à vista dos artigos 14, parágrafo 2º, e 15, que nós vamos ainda analisar da Constituição, como também dos artigos 5º, inciso 3, artigo 6º, inciso 1, a linha A do Código Eleitoral. A perda ou suspensão dos direitos políticos é caracterizada como a restrição, a suspensão ou perda da própria cidadania. É a privação da cidadania de forma temporária ou de forma definitiva, sendo vedada pela Constituição a cassação. Bom, o que seria essa hipótese de cassação? Cassação é a hipótese que já existiu no Brasil durante a época da ditadura militar, onde o indivíduo, o cidadão, era privado de seus direitos políticos por decisão do Poder Executivo, sem direito a contraditório e ampla defesa. A perda, portanto, ela vai demandar ação judicial, a suspensão, ação judicial, vai se garantir contraditório, ampla defesa, o que não ocorre, repito, com a cassação. A cassação, ela era promovida pelo Poder Executivo, pelo Presidente da República, sem se respeitar contraditório e ampla defesa. Era a privação da cidadania do indivíduo pelo chefe do Poder Executivo, Presidente da República, sem direito de defesa, sem direito de contraditório e ampla defesa. Veja como dispõe o artigo 15 da Constituição. Artigo 15. É vedada a cassação dos direitos políticos. Cassação, como já dito, né? Promovida pelo chefe do Executivo, sem direito a contraditório e ampla defesa, normalmente por questões ideológicas. Então, vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda, que é definitiva, ou suspensão, como o próprio nome indica, é temporária, só se dará nos casos de, inciso 1, cancelamento de naturalização por sentença transitada em julgado. Mas não é a única hipótese, hein? A gente vai ver uma outra situação também que não está contemplada aqui. Mas retomando. Então, é vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de cancelamento de naturalização por sentença transitada em julgado. 2. Incapacidade civil absoluta. 3. Condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos. 4. Recusa de cumprir obrigação a todos os impostos ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º, inciso 8. Inciso 5. Improbidade administrativa nos termos do artigo 37, parágrafo 4º. Vamos aqui fazer uma observação também importante para vocês. Lá no artigo 15, inciso 1, veja o que diz lá. Cancelamento de naturalização por sentença transitada em julgado. Grife, por sentença transitada em julgado, faça uma remissão ao artigo 12, parágrafo 4º, inciso 1.
Então, eu faço uma remissão. Artigo 12, parágrafo 4º, inciso 1. Diz lá. Parágrafo 4º do artigo 12. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que, inciso 1, tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. A chamada perda-punição. A chamada perda-punição ou perda-sanção. Observação aqui que merece destaque. A perda-punição ou perda-sanção aplica-se apenas ao naturalizado. Mas nós temos uma segunda hipótese que não está destacada lá no artigo 15, mas que também gera a perda dos direitos políticos. E ela vem prevista no parágrafo 4º do artigo 12, inciso 2, que é a chamada perda-mudança. Veja lá no inciso 2 do parágrafo 4º do artigo 12. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que... Então, será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que... Inciso 2. Adquirir outra nacionalidade. Aqui nós temos a perda-mudança. E a perda-mudança se dá por processo administrativo. Não vou aqui ainda avançar em relação à perda da nacionalidade, pois nós já fizemos isso quando analisamos os direitos de nacionalidade. Então aqui fica apenas o destaque. Vamos voltar lá ao artigo 15 e fazemos uma segunda remissão. Agora, lá no artigo 15, inciso 1, faço uma remissão ao artigo 12, parágrafo 4º, inciso 2, que também acarreta a perda dos direitos políticos, em decorrência da perda da nacionalidade. Se ele não é nacional, basta lembrar, ele não é mais nacional. Se não é mais nacional, ele não tem mais a chamada cidadania, não exerce mais direitos políticos, com aquela exceção que nós já estamos aqui cansados até de repetir do quase nacional. Então não é a única hipótese de perda dos direitos políticos quando você tem a perda da nacionalidade por sentença judicial transitada em julgado. Não. Se o indivíduo também pode perder a nacionalidade em razão da chamada perda-mudança, ele deixa de ser nacional, por óbvio que ele não mais possui direitos políticos. Ele perde os seus direitos políticos. Mas aqui eu já deixei até mesmo uma cola para vocês. Nós temos que definir quais dessas hipóteses são de perda, que é definitiva, e quais dessas hipóteses são de suspensão, que é temporária. O primeiro destaque já está aqui, já deixei a cola. O inciso 1 caracteriza hipótese de perda. Logo, se o indivíduo deixar de ser nacional através da chamada perda-punição, por sentença judicial, ele perde os direitos políticos. Se ele deixa de ser nacional através da chamada perda-mudança, por optar por outra nacionalidade, fora das exceções contempladas que nós já estudamos nos direitos de nacionalidade, ele também perde os direitos políticos. Então, inciso 1, combinado com 14, inciso 1, desculpe, combinado com 12, parágrafo 4º, incisos 1 e 2, acarreta a perda dos direitos políticos. Então, o artigo 15, inciso 1, combinado com o artigo 12, parágrafo 4º, incisos 1 e 2, são causas de perda dos direitos políticos. Quanto a esse inciso 1 do artigo 15, nós não temos divergência doutrinária. Mas quanto aos demais, nós temos intensa divergência doutrinária, mas eu vou colocar também a posição majoritária para vocês, aquela posição mais adotada. Então, perda ou suspensão de direitos políticos é resumida como privação da cidadania, sendo, como já destacado, vedada a cassação de direitos políticos por iniciativa do presidente da República, sem contraditório e ampla defesa, de que tratavam, olha aí como eu já destaquei para vocês, os artigos 4º caput, 5º caput e parágrafo 1º do ato institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968. Como falado, é controvertido quais seriam hipóteses de perda e quais seriam hipóteses de suspensão. Então, não são imunes à controvérsia as hipóteses de perda e suspensão dos direitos políticos na Constituição da República. Belosmar Mendonça Júnior, Edson de Rezende Castro, José Joel Cândido, Marcos Ramayana de Moraes, Tales Tácito Pontes de Pádua, Cerqueira, acentuam que a perda estaria inscrita, a perda, veja aqui a perda, um grife, no inciso 1. À medida que
no artigo 15, inciso 2, 3, 4 e 5, para esses autores, nós teríamos suspensão dos direitos políticos. Então, para a primeira corrente, perda só no inciso 1. Então, para eles, os incisos 2, incapacidade civil absoluta. 3, condenação criminal transitada e julgada enquanto durar seus efeitos. 4, recusa de cumprir obrigação a todos os impostos ou prestação alternativa nos termos da lei. E 5, improbidade administrativa nos termos do 37, parágrafo 4, seriam causas de suspensão. Já uma segunda corrente, Alexandre de Moraes, André Ramos Tavares, Celso Ribeiro Bastos, José Afonso da Silva, Manuel Gonçalves Ferreira Filho, advertem que a perda está inserida no artigo. A perda estaria inserida no inciso 1, onde você tem unanimidade, e no inciso 4. Então, para a segunda corrente, o inciso 4 seria hipótese também de perda, que diz no inciso 4, recusa de cumprir obrigação a todos os impostos ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º, inciso 8 da Constituição. Qual é a posição que tem prevalecido? Essa segunda corrente. Então, a posição que tem prevalecido é inciso 1, inciso 4, inciso 1, inciso 4, seria hipótese de perda da nacionalidade. E suspensão, inciso 2, 3 e 5. Logo, para a posição prevalente agora, coloque lá na sua Constituição. Você pode colocar, tá? Então coloque lá. Artigo 15. É vedada a cassação dos direitos políticos, cuja suspensão só se dará nos casos de, inciso 1, cancelamento de naturalização por sentença ou transitado julgado. Também a hipótese do artigo 12, parágrafo 4, inciso 2, que eu já coloquei, perda. Então coloque aí um pezinho, perda. Incapacidade civil absoluta, suspensão. Condenação criminal transitada julgada enquanto durarem seus efeitos, suspensão. Inciso 5, improbidade administrativa nos termos do artigo 34, parágrafo 7º. Vamos até lá? Veja o que diz. Os atos de improbidade administrativa importarão suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade de bens e ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Então está aqui, importarão suspensão dos direitos políticos. Voltando então ao artigo 15, inciso 5, suspensão. Inciso 4, recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º, inciso 8, para a maioria, veja lá novamente, perda. Você pode até colocar aí na Constituição duas correntes. Majoritária, por exemplo, como destacado, José Afonso da Silva, Alexandre de Moraes, Manuel Gonçalves Ferreira Filho, perda. Para a minoria, coloque lá Ramayana, por exemplo. Ramayana é um amigo meu, professor aqui no Rio de Janeiro, integra o Ministério Público, entende que é suspensão. Então, maioria perda, minoria suspensão. Vamos avançar um pouco em relação à perda e também à suspensão. A perda é sintetizada como privação definitiva ou permanente de direitos políticos. Então, perda é sintetizada como privação definitiva ou permanente de direitos políticos, que podem ser readquiridos, hein? Então, podem ser readquiridos. Destaque que podem ser readquiridos. Então, pode ser readquiridos com provocação. Por exemplo, nós vimos, quando estudamos direitos da nacionalidade, a possibilidade de reaquisição da nacionalidade. Se você readquire a nacionalidade, você retoma o seu status de nacional, consequentemente de cidadão, readquirindo, portanto, os direitos políticos que estavam perdidos ou que havia
sido declarada a perda. Então, podem ser readquiridos com provocação, em razão da perda da nacionalidade. Nos casos de cancelamento da naturalização por sentença transitada julgada, ou de aquisição de outra nacionalidade por ato voluntário, e da objeção de consciência. Objeção de consciência, artigo 5º, inciso 8. Pega aí a Constituição, artigo 5º, inciso 8. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa, convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Tem um filme muito interessante, Até o Último Homem, salvo engano, né? Andrew Garfield, aquele que fez um dos filmes do Homem-Aranha, eu acho que é esse o nome dele, tá, se eu não me engano. E nesse filme é muito interessante que ele queria, um patriota, né, ele queria servir o exército, mas ele era um pacifista, não pegava em armas. E aí, muitos falaram, né, até estranho, o filme é bem legal, não quero dar spoiler, tá? E, não, mas como é que você vai para o exército se você não vai pegar em armas? E aí eu vou mostrar para vocês. Eu não vou contar, melhor dizendo, para vocês o que acontece lá no filme, para quem não viu. Mas é interessante para analisar exatamente o que a gente está aqui falando, a chamada objeção de consciência. Agora, é importante aqui reforçarmos que a objeção de consciência ela não é apenas por critérios religiosos, tá? Pode ser por convicção filosófica. Sou um pacifista. Ateu, mas sou pacifista. Então, veja, não tenho religião, mas sou um pacifista, não quero pegar em armas. Então, não posso ser forçado, por exemplo, tá, a pegar em armas, embora eu possa, por exemplo, fazer um serviço administrativo no Exército. E esse filme é interessante por causa disso, para que você consiga visualizar o que a gente está aqui destacando. Então, veja novamente lá no inciso 8 do artigo 5º, muita atenção. Inciso 8, ninguém será obrigado, inciso 8, ninguém será obrigado, ninguém será privado, de direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política. A convicção política também funciona, também possibilita a chamada objeção de consciência. Nos Estados Unidos, por exemplo, como falado, essa objeção de consciência, esse direito, ele é muito forte. A Suprema Corte norte-americana já permitiu, com base nesse direito, por exemplo, veja só, que um dono de uma confeitaria deixasse de fazer lá um bolo de casamento para um casal gay, alegando objeção de consciência. Já permitiu, inclusive, que um médico deixasse de fazer um aborto, mesmo nas hipóteses, por exemplo, decorrente de estupro ou algo do gênero, tendo em conta a chamada objeção de consciência. Então ele fala, não vou fazer o aborto. A minha religião é contra, então não vou fazer. Ah, mas está em situação de perigo, ou não, ou foi fruto de estupro. Não, mas a minha religião não faz exceção. Ah, mas você faz bolo para todo mundo. Sim, mas minha religião não permite que eu faça para um casal homossexual. Eu também tenho alguns direitos. Então lá nos Estados Unidos é muito forte essa ideia de objeção de consciência. Nos Estados Unidos é chamado de consciential objector, ou CONTIE, eles chamam. E é um direito muito mais consolidado do que aqui no Brasil. Não sem polêmicas, mas é muito mais consolidado do que aqui no Brasil. Então você imagine, por exemplo, aqui no Brasil, como se daria essa questão. Você tem lá uma mulher que foi estuprada. Aí ela vai fazer um aborto, autorizado inclusive pela justiça. Aí o médico diz, não faço. E aí? O médico estaria obrigado, não estaria obrigado a fazer? Como é que fica? Ele não tem esse direito de objeção de consciência? Não faço, porque minha religião não permite, minha filosofia não permite, não é necessário que seja só religião, não permite. Como é que ficaria essa situação? De um lado, o direito dela, da mulher, que sofreu um estupro, uma situação gravíssima. A própria legislação permite o aborto nessa hipótese. Você tem decisão judicial, determina que o hospital faça. Lá no hospital, os médicos não fazem. Ah, mas tem que achar um que faz. Sim, mas eu estou aqui tornando o problema mais difícil, mais complexo. Então, naquele hospital, naquela cidade, nenhum faz. Pronto, é uma cidade pequena, do interior, os hospitais pequenos na cidade ninguém faz. Vai ter que mandar para outra cidade. Então, veja que não é algo simples, é algo bastante complexo. Como eu disse, lá nos Estados Unidos, isso é objeto de discussões que chegam à Suprema Corte norte-americana. Fiz o destaque do confeiteiro
causa de um bolo. Por causa de um bolo. E ele disse o seguinte, olha a alegação dele. Eu não sou contra eles irem lá se casar, eles podem se casar, não quero proibir que eles se casem, nada disso. Ele disse isso, inclusive, na ação. Não quero proibir que eles se casem. Se eu conhecer um casal homossexual, não tem problema nenhum. Vou continuar sendo educado com eles, vou poder ser amigo deles, isso não tem problema nenhum. Ele disse isso. Ele até disse, tenho amigos homossexuais, casais, não tem problema nenhum. Ele falou. Eu não quero tomar conta da vida deles, mas eu quero tomar conta da minha. A minha religião não permite que eu faça. A minha religião não permite que eu case com outra pessoa do mesmo sexo. Não permite que eu, por exemplo, promova o casamento homoafetivo. Se ele for aqui na esquina e alguém fizer, não tem problema nenhum, não sou contra, ele falou. O que eu quero é defender o meu direito de me recusar a fazer, tendo em conta minhas convicções religiosas. Veja que uma questão, como eu falei para vocês, bastante complexa e interessante. E isso foi colocado nesse caso, porque o detalhe importante nesse caso, diferentemente do que nós vemos, quer proibir o casamento homossexual, etc. E ele não, ele disse, eu não quero proibir nada. Mas eu também não quero ser obrigado a fazer nada contra as minhas convicções religiosas e filosóficas. Ele obteve decisão favorável da Suprema Corte. Ele disse, olha, se ele tem religião, ou se não tem religião, se a religião dele permite ou não permite, se ele faz ou não faz, eu não tenho nada a ver com isso. E também não sou contra que ele faça. Posso até achar que é pecado. Posso até achar que é pecado, diz ele. Mas eu não quero impedi-lo de fazer. Agora, eu não quero ser obrigado a fazer. Porque a minha consciência, minha religião, minha consciência política, minha consciência filosófica, não permite. Aqui nós temos uma situação de conflito entre direitos fundamentais. E é necessário uma análise bastante minuciosa para que não se prejudique um direito em favor do outro, quando você pode resguardar os dois direitos. E a Suprema Corte disse, poxa, peraí, será que não haveria uma outra confeitaria que pudesse fazer? Por que você quer fazer naquela? Por que você quer obrigá-lo a fazer? Ele não está te discriminando. Tanto que ele disse também, olha, se ele quiser fazer outro bolo qualquer, eu faço. Não tem problema. Eu só não vou fazer um bolo de casamento, porque a minha religião não permite. Não é simples a questão, hein? A questão não é simples. A análise é muito complexa. Porque é fácil a gente dizer, olha, é preconceito. Será que talvez seja esse preconceito mesmo? Ele disse, olha, se ele quiser que eu faça um bolo para ele, eu faço. Já fiz vários aqui. Era inclusive freguês. Eles compram aqui, sempre compraram, fiz bolo para eles. Como eu disse, tenho amigos homossexuais que casaram. Eu sou contra, porque a minha religião não permite. Até acho que é pecado. Mas eles não acham. Ok. Agora, você não pode me obrigar a fazer, veja só, algo que eventualmente vai contra a minha religião. E eu não estou, de forma alguma, discriminando esses cidadãos, essas pessoas. Pois, como eu disse, eu vendo para eles, eles são muito bem-vindos aqui, sempre de forma muito educada, não tem problema algum. Meus filhos têm amigos, eu tenho amigos. Agora, eu não posso fazer algo que vai contra a minha religião. Eu também tenho direitos constitucionais. Então, perceba que, como eu disse, a questão não é simples, tá? Não é simples, pois você tem direitos constitucionais a serem resguardados. A objeção de consciência, ela é um direito constitucional. E ela vai ser esquecida? Ela tem que ser olhada junto com outros direitos constitucionais. Essa polêmica ela está agora no Brasil, por exemplo, em relação à própria ideia de racismo, homofobia. Tem que ser tomado com muito cuidado, para você também não desconsiderar direitos dos outros. Claro que aqui, ninguém está falando que em nome daquela religião ele vai ofender aquela pessoa, vai discriminar aquela pessoa, dizer que aquela pessoa tem que ser morta, tem que ser presa, tem que ser afastada da sociedade. Não, não é isso. Mas ele pode, por exemplo, vai dizer, olha, na minha religião isso é pecado.
A homossexualidade é pecado. E antes, porque agora a gente tem que sempre dizer isso, né? Antes que pense, o professor é religioso, tá aí, né? Não, não sou, eu sou ateu, inclusive. Eu sou ateu, inclusive. Mas eu reconheço que a maioria não é. Tem religiões diversas. O mundo não é meu, ou não é só meu. O mundo, tá? Ele é muito complexo. Pessoas que têm ideias diferentes. E a convivência dentro de limites aceitáveis, ela é importante. Então, é fundamental que a gente saiba diferenciar, por exemplo, quando você está ali fazendo referência à sua fé, a princípios religiosos ou da sua religião, você está de fato discriminando. Tivemos uma declaração do Papa, agora recentemente, e ele disse o seguinte, olha, eu, chefe da Igreja Católica, sou contra a criminalização do casamento homossexual, sou contra, inclusive, né, essas proibições legais, mas na minha religião é pecado. Mas não é por isso que eu discrimino, eles são bem-vindos aqui na igreja. Mas é pecado. Veja, será que ele está aí sendo discriminatório, racista? Ele não está falando mate homossexual, expulse ele da sociedade, impeça que ele entre na minha igreja. Não está dizendo isso. Ele está simplesmente falando, na minha religião, eu sigo essa doutrina religiosa, é pecado. Mas nem por isso é crime. Ele ainda disse, Deus ama a todos. Estou citando um exemplo, eu não sou católico, como eu disse, eu sou ateu. Mas é importante que a gente saiba conviver com direito alheio. Não impor necessariamente a nossa vontade. Então você imagina um médico que é religioso, aí ele é contra o aborto, ele é obrigado a fazer o aborto. Mas ele é contra o aborto. Professor, mas aí tem a testemunha de Jeová. Os pais que não querem que o filho faça a transfusão de sangue. Aí, novamente, nós vamos ponderar caso a caso. Risco de vida. Tá? Então o pai não é dono da vida do filho. E o filho não pode decidir por si só. Agora, eu, por exemplo, eu sou contra a transfusão de sangue. Então eu falo, não, eu não quero. Eu sou maior de idade, decido, não quero. Eu posso não me submeter a um tratamento médico. Então, muita atenção com essa questão, tá? A objeção de consciência é um tema no Brasil ainda não tão explorado como no direito norte-americano, mas que já começa a gerar intensas discussões, tá? Principalmente em relação à questão do racismo e manifestação religiosa. Então, voltando. Objeção de consciência, desde que o cidadão tenha descumprido uma prestação alternativa, a obrigação legal a todos imposta, da qual se eximiu por crença religiosa, convicção filosófica ou política. É necessário, por óbvio, que a prestação alternativa seja compatível com a religião, com a convicção filosófica ou política daquele indivíduo. Tá? Porque se a prestação alternativa for igualmente contrária àquelas convicções, não faz o menor sentido. Por isso eu destaquei para vocês o filme. O filme mostra que a convicção religiosa dele de não pegarem armas não era absolutamente incompatível com integrar as Forças Armadas. E no caso, inclusive, ele não foi obrigado, ele queria. As Forças Armadas é que não queriam ele. E ele queria. E ele dizia, olha só, integrar as Forças Armadas não é incompatível com a minha convicção filosófica. O que é incompatível com a minha convicção, no caso, desculpa, até religiosa, é pegar em armas. Mas eu não quero contar o filme para vocês, não quero dar spoiler. Aí, se eu falar demais, eu acabo dando spoiler para vocês. Então, no caso, é até interessante no filme que o exército é que não queria ele. E ele falou, não, eu posso servir o exército. Mesmo não pegando em armas. E se vocês assistirem o filme é bem legal, vocês vão ver que isso é possível. Então, voltando. Outrora, a atribuição ou competência para a decretação da perda dos direitos políticos, na hipótese de oposição da objeção de consciência, não era uníssona na doutrina. Antônio Carlos Mendes afirmava a competência ao Poder Judiciário, por decisão acerca da perda de direitos políticos, pois com base em informações prestadas pela autoridade administrativa,
atestando os pressupostos de fato, a Justiça Eleitoral tinha o dever de excluir o oponente do rol de eleitores. À medida que Flávila Ribeiro aludia à atribuição do Poder Executivo para deliberação sobre objeção de consciência, posto que o Constituinte originário, deixando de estabelecer, cedeu à legislação federal a possibilidade de regular o procedimento, de maneira que a regularização da situação do cidadão, que se recusou a cumprir obrigação a todos imposta e prestação alternativa, pode ser deferida após promovida a quitação das obrigações eleitorais e requerida a requisição dos direitos políticos ao Ministério da Justiça. Vimos a perda, agora suspensão. A suspensão é traduzida como privação temporária ou provisória de direitos políticos. Então, suspensão, como o próprio nome já revela, é a privação temporária ou provisória dos direitos políticos, que podem ser readquiridos sem provocação. Podem ser readquiridos sem provocação em virtude da cessação dos seus motivos, nos casos de interdição, com a consequente incapacidade civil absoluta superveniente, de condenação definitiva por ato de improbidade administrativa ou infração penal, contravenção penal ou crime, até a extinção da punibilidade ou execução da pena, mesmo que não tenha havido a privação da liberdade do cidadão, sendo certo que o culpado por crime contra a economia popular, fé pública, administração pública, patrimônio público, mercado financeiro, tráfico de drogas e crimes eleitorais é inelegível. Aqui referência para vocês à lei de ficha limpa. É inelegível pelo prazo de 3 anos após a execução da pena para qualquer cargo. Outro sim, a perda ou suspensão de direitos políticos implica a extinção do mandato eletivo, excepcionada a hipótese de condenação criminal, excepcionada, então cuidado, hein? Cuidado, vou colocar aqui destaque para vocês, muita atenção. Então, excepcionada a hipótese de condenação criminal transitada em julgado, o delito cuja conduta não seja incompatível com os deveres inerentes ao cargo público em abstrato ou a pena privativa de liberdade não seja superior a 4 anos em concreto. De senador da República, deputado federal, deputado estadual, deputado distrital, dependente do juízo de conveniência e oportunidade da Casa Legislativa respectiva, conquanto a extinção do mandato eletivo, de vereador, não seja unívoca na doutrina. A do vereador, hein? Pedro Henrique Távora Nis aquece que a extinção do mandato eletivo de vereador deve ser deliberada pela Câmara Municipal, vez que o senador da República, o deputado federal, que for processado e condenado por decisão criminal, transitado, julgado, imutável, não perde de imediato o mandato que estiver investido. Submete-se à deliberação dos membros do Senado Federal ou da Câmara dos Deputados. Assim também se dá o deputado estadual, distrital e vereador. Para ele, mesmo procedimento deve ser adotado também em relação aos vereadores. Já uma segunda corrente, Joel José Cândido assegura que a garantia constitucional dos artigos 27, parágrafo 1º, que trata de deputados estaduais, 32, parágrafo 3º, que trata de deputados distritais, 55, incisos 6 e parágrafo 2º, que trata de deputados federais e senadores, não pode ser estendida ao membro da Câmara Municipal, visto que a situação do vereador é diversa do senador da República, do deputado federal, do deputado estadual ou do deputado distrital. Eles não possuem imunidade na mesma extensão. De sorte que o vereador, condenado criminalmente, em decisão transitada julgado, perde o seu mandato eletivo, independentemente de deliberação do Poder Legislativo, como consequência da suspensão dos seus direitos políticos.
Não há possibilidade alguma de se estender ao vereador o tratamento dos parlamentares federais, estaduais e distritais. A extinção do mandato eletivo de vereador não depende de juízo político. Eu me filio a essa segunda corrente. Então, não se aplica aos vereadores esse mesmo sistema. Então, os vereadores, uma vez condenados criminalmente transitados e julgados, eles perdem o mandato, tá? Não dependendo a perda do mandato de juízo político, diferentemente do que ocorre com deputados federais, senadores, deputados distritais e deputados estaduais. Os artigos 55, incisos e parágrafo 2º e 3º. Olha lá o 55. Perderá o mandato o deputado ou senador, e aí vem. Inciso 1. Que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior. 2. Cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. 3. Que deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias da casa que pertencer, salvo licença ou omissão por esta autorizada. 4. Que perder ou tiver suspenso os direitos políticos. 5. Quando decretar justiça eleitoral nos casos previstos nessa Constituição. E 6. Que sofrer condenação criminal transitada em julgado. Para nós aqui, o mais importante, inciso 4, que perder ou tiver suspensos os direitos políticos. E inciso 6, sofrer condenação criminal transitada em julgado. A Constituição dispõe de forma diferente para essas situações. Veja o parágrafo 2º. Nos casos dos incisos 1, 2 e 6, não do 4, e aqui importa o 6, que sofrer condenação criminal transitada em julgado, segue o parágrafo 2º, a perda do mandato será decidida, grife, decidida, tá? Decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal. Demanda juízo político da respectiva Casa Legislativa. Por maioria absoluta, mediante provocação da respectiva mesa ou partido político representado no Congresso Nacional, assegurada a ampla defesa. Então, manifestação de natureza constitutiva negativa. Demanda juízo político a perda do mandato em caso de condenação criminal transitada em julgado. Posição do Supremo, hein? E agora, parágrafo 3º, veja lá. Nos casos previstos nos incisos 3 a 5, tá? Para nós, importa aqui o 4, que perdeu ou tiver suspenso os direitos políticos, segue lá. Nos casos previstos nos incisos 3 a 5, a perda será declarada, grife, declarada pela mesa da casa respectiva, de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada a ampla defesa. Aqui a manifestação não é de natureza constitutiva negativa. Manifestação de natureza meramente declaratória. Posição essa que é a posição adotada pelo Supremo Tribunal Federal. Professor, mas por que você aplica esse raciocínio aos deputados estaduais, por exemplo? Veja aqui, 27, parágrafo 1º. Olha o que diz lá. Parágrafo 1º. Será de 4 anos o mandato dos deputados estaduais, aplicando-se-lhes as regras desta Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidade, remuneração, perda de mandato. Então, as regras relativas à perda de mandato estabelecida para deputados federais e senadores aplicam-se aos deputados estaduais, por força de disposição constitucional, 27, parágrafo 1º. Também deputados distritais. 32, parágrafo 3º. Vamos lá? Parágrafo 3º do 32. Aos deputados distritais e à Câmara Legislativa do Distrito Federal aplica-se o disposto no artigo 27. Nós não temos esse regramento para os vereadores. Então, são hipóteses excepcionais reguladas para deputados federais, senadores, deputados estaduais e distritais. Logo, não se estende, pois nós temos aqui exceções, a responsabilização, inclusive, não se estendem aos vereadores, que têm um regime mais reduzido, um regime próprio, quanto às imunidades, quanto à perda de mandato. Logo, repito, eu aqui fico com a segunda corrente. Bom, pessoal, fechamos o direito de voto. Vamos fechar esse bloco. No próximo bloco, vamos examinar o direito de ser votado.